E vamos às últimas notícias. Por que a Lava Jato só funciona para prender o Fernando Collor de Mello e não o Lula e os outros condenados? Então a gente viu durante meses atrás, anos, durante a gestão desse desgoverno Lula, que todos os da Lava Jato foram libertados pelo Alexandre de Moraes, pelo STF, pelo Poder Judiciário, e estão livres, leves e soltos, como Sérgio Cabral, esses que você viram aí na nossa capa do nosso vídeo. Paulinho da Força, Dirceu, todos roubaram o Brasil na casa de trilhões de dólares. E por que dessa condenação agora do Fernando Collor, como se fosse uma cortina de fumaça? A prisão de Fernando Collor em 2025 reacendeu uma pergunta que muitos brasileiros vêm se fazendo. Por que alguns são presos e outros têm os seus processos anulados? Renan Calheiros, por exemplo, estava lá com o Papa ontem, quer dizer, no velório do Papa, com o Lula, com Hugo Mota, com Dilma, todos eles condenados pela Lava Jato, e eles estão soltos. Mas prenderam o Fernando Collor. Foi por causa que o Fernando Collor apoiou o Bolsonaro em 2022. Já vou mostrar uma foto dele com a camisa do Brasil e com 22 no peito, ele com as suas filhas e sua esposa. Então foi por causa disso. É um recado para os que fazem parte da velha política. Se você mijar fora do pinico e ficar do lado do Bolsonaro, você vai acabar na cadeia. Isso está acontecendo com as ameaças com o Hugo Mota. Se ele pautar a anistia, você e seu pai vão ficar presos. É isso, o recado está dado, né? Aí está a prova da imagem, né? Ele vestido com a camisa do Brasil, com seus familiares e com 22 no peito, fazendo propaganda para a eleição de Bolsonaro. Então você que é amiguinho nosso aqui, da velha política, foi fazer companhia ao Bolsonaro, agora você vai para a cadeia para mostrar que um ex-presidente vai ser preso, como o Bolsonaro a gente quer aprender. Fica de lição também para todos os envolvidos nesse esquema. Se alguém for apoiar a anistia, as pautas da direita do Bolsonaro vão para a cadeia. Esse é o recado que esse sistema do STF, Lula petismo, eles estão dizendo para os companheiros, né? Então, existe uma seletividade no sistema judicial brasileiro, ou seja, não existe mais sistema judicial brasileiro, né? O poder judiciário está sendo corrompido pela ditadura, né? Então, enquanto Lula, Palocci, Pezão e tantos outros, Cabral, Paulinho da Força, Vacari, tesoureiro do PT que roubou bilhões, e vários outros, né? Até o Arthur Lira, presidente do Congresso Nacional, quer dizer, da Câmara dos Deputados, todos eles envolvidos em esquemas de corrupção de bilhões de reais. E foram beneficiados por decisões do STF, Alexandre de Moraes e CIA, que anularam as suas delações, suspenderam processos ou simplesmente tornaram provas invisíveis, inservíveis. Collor acabou condenado e preso por envolvimento no mesmo escândalo da Petrobras, que muitos outros também cometeram, coisas até piores. E tudo isso com o carimbo da Lava Jato. Mas a Lava Jato, eles já se desfizeram, né? Esse desgoverno Lula já desfez. E os bandidos estão soltos e querem prender Bolsonaro, inocente. A mesma operação que para uns virou sinônimo de excesso e abusos, mas para outros ainda serve como ferramenta de punição. Então muitas pessoas estão dizendo que isso foi uma cortina de fumaça e um recado para aqueles que se achegam a Bolsonaro. Cortina de fumaça por quê? Pelo escândalo do INSS, do irmão do Lula, envolvido até aqui em corrupção, né? Mais de 100 milhões de reais num compulsório de sindicatos. Eles pegavam os velhinhos do INSS, os aposentados, e colocavam o nome deles arrolados em descontos na folha de 5, 20, 30, 50 reais, na casa dos bilhões de reais. Já apreenderam Ferrari, carros, relógios de luxo, malas de dinheiro, drogas, lavagem de dinheiro, tudo isso em corrupção. Então não foi a Lava Jato, a Lava Jato já foi desfeita. Mas o que está acontecendo agora é coisas maiores do que a Lava Jato. E vão lá, prende o Collor para poder abafar. Vão lá, mandam um oficial de justiça na UTI para incomodar o Bolsonaro, coisa que nunca aconteceu. Então,
Esse poder judiciário é um enfeita-pavão que já não tem mais a sua função. Não existe justiça no Brasil. Existe a justiça semelhante à justiça da Venezuela, de Maduro, né? Aqueles do STF lá de Maduro são comparsas de Maduro que vivem numa ditadura e dizem a rota o que é de democracia. É isso que nós estamos vendo. O que mudou? A justiça? Os réus? Ou só os interesses políticos? Então são interesses pessoais, são interesses políticos que estão em jogo, não são os interesses da sociedade. Então a justiça é seletiva, a justiça é parcial, a justiça não existe mais no Brasil. Mas a Rede Globo tema ainda dizer que o STF é uma benção e que está protegendo a democracia, como acontece na mídia lá na Venezuela, na Nicarágua, na China, que são países ditatoriais. Não se trata aqui de defender o Collor, trata-se de expor a incoerência de um sistema que prende uns e absolve outros com base no mesmo conjunto de provas. Então por que prenderam o Collor? Cortina de fumaça e porque ele foi se achegar a Bolsonaro em 2022. Essa é a resposta. Agora, Renan Calheiros não. Estava no velório do Papa. E roubou muito dinheiro, né? Está livre, leve e solto. E o Bolsonaro, porque roubou relógio e joias, que já foi provado que isso é tudo uma narrativa da esquerda. E deu um golpe no Brasil, que é outra mentira. Aquela moça pegou 14 anos de prisão, que perdeu o mané. Enquanto que os traficantes estão sendo liberados e indo para casa com 500 quilos de maconha e cocaína. Então que justiça é essa? Que país é esse? Né? Já dizia o Cazuza. Para você não achar que eu estou inventando e sendo extremista, aqui, saiu agora, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 26 de abril. Moraes reduz pena de condenado por tráfico com 12 quilos de maconha. Ele foi pego algum tempo atrás, né? Na decisão monocrática, os 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão inicialmente concedidos diminuíram para 2 anos e 3 meses e 7 dias. Moraes também mudou o regime de cumprimento da pena desse bandido, traficante. Antes fechado, passou a ser aberto. Ele está na praia agora, tomando uma cerveja com o Sérgio Cabral, né? Um traficante de drogas aqui no solo brasileiro. E ele liberou. Foi preso na primeira vara criminal aqui, na Justiça Comum, em São Paulo. E agora parou na mesa de Alexandre de Moraes. Ele reduziu a pena dele e botou ele em casa, né? E a Débora, ele condenou ontem, junto com Carme Lúcia, que diz que é feminista, junto com os outros da primeira turma, advogados Zanin do PT, da extrema esquerda. Eles condenaram a Débora por ter pichado e perder o mané. A Débora não porta armas, a Débora não roubou ninguém, assassinou, não tem a ficha suja, não tem nada. 14 anos de prisão. Você acha isso certo? Mas é o que o STF está fazendo, Alexandre de Moraes. E nesse dia de hoje, 26, eu estou pegando uma reportagem que saiu agora. Fora os milhares de pessoas que ele tem beneficiado e colocado milhões de bandidos na rua, prejudicando a democracia, que já não existe mais. Entendeu? É isso que o povo está cobrando, os juristas, só que ninguém está fazendo nada. Quem poderá nos ajudar? É Jesus, é Deus, primeiramente, e o Trump, juntamente com o Elon Musk, na União Europeia agora também, para poder botar esse pessoal aí preso, né? Que a oposição torce para que Alexandre de Moraes seja preso, porque ele já passou dos limites, né? Ou não, ou estou falando algum exagero? Me corrija aí, deixe nos seus comentários o que você acha disso que está acontecendo no Brasil. Seja membro deste canal. Tem acesso a benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.